pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje vai ser um bolo de chocolate, como se fosse um bolo brigadeiro recheado, tá bom? Vou dizer mais ou menos aqui os ingredientes e vocês vão acompanhando passo a passo o que eu vou fazer. Tá, ó, aqui pra nossa massa eu tenho um ovo, tenho uma pitada de sal, tenho uma colherzinha de sopa rasinha de essência de baunilha, tenho meia xícara de chá de açúcar, tá? Aqui as xícaras eu tô medindo em copo, medida de 240 ml. Tenho meia xícara de chá de leite, tenho 50 ml de óleo, aproximadamente 50 ml. Aqui eu medi mais ou menos um quarto de uma xícara, tá? E aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha de trigo. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de cacau em pó, tô usando 50%. Aqui eu tenho meia colher de sopa de fermento químico para bolo. E aqui eu tenho também 2 claras de ovos batidas em neve, tá bom? Então aqui, pessoal, já tô pré-aquecendo o meu forno. Já tô pré-aquecendo o meu forno a 220 graus, tá? É um forno médio baixo. E aqui, num bolzinho, eu vou misturar todos os líquidos, tá? Da massa do meu bolo. Ó, o leite, o óleo, o ovo, a essência de baunilha. Vou pegar um fouetzinho e vou misturar bem. Vou misturar bem até ficar bem homogêneo. Depois que ficou homogêneo, eu vou adicionar o meu açúcar e uma pitada de sal. Eu sempre gosto de colocar sal no meu bolo, tá? Aqui, pessoal, quem quiser também pode fazer essa massa desse bolo no liquidificador, na batedeira. Mas eu acho ela tão simples que eu bato na mão assim. Também dá certo. Você vai bater essa misturinha, pessoal, até você sentir que o açúcar deu uma derretida e que o óleo, que tudo se misturou, tá bom? E agora aqui eu vou pegar uma peneira e vou peneirar junto farinha de trigo e o chocolate em pó. Se você quiser estar usando chocolate 70% cacau, chocolate 32% cacau, também fica bacana, tá? Até mesmo eu acredito que com Nescau, né, com achocolatado, fique bom. Tá vendo os gruminhos que fica, ó? Isso aqui atrapalha um pouco na hora de misturar a massa. Então é bacana a gente passar tudo pela peneira, né? E o gruminho que se forma, a gente só aperta com uma colher. E aqui a gente continua misturando. Eu misturo bem. E aí eu venho com minha espátula de silicone, tirando todos aqui os ingredientes que ficaram na lateral do meu bol, sem misturar. E também no fundo, que às vezes pode ficar com algum gruminho de farinha de trigo sem misturar no restante da massa. E eu misturo essa massa muito bem até eu perceber que tá tudo homogêneo, tá tudo bem bonito, tá? E venho adicionando agora o meu fermento em pó. Não preciso bater muito ele não, só misturar mesmo, tá? Ele sumiu aqui já o suficiente. E aqui agora eu pego a minha clara batida em neve. Tá um ponto de neve bem firme, tá, gente? E aqui eu vou misturar a minha massa na minha clara. Ou poderia ser o contrário, misturar a clara na massa. A ordem não altera muito. Eu gosto de colocar metade, depois vir com o restante. E aí eu mexo mais delicadamente pra não tirar todo o ar da minha clara. É só pra incorporar mesmo a clara à massa do bolo. Adicionei o restante da minha massa e vou terminar de misturar delicadamente. Movimentos suaves.
E aqui agora, pessoal, eu tenho uma forma pequena, tá? Ela tem 15 centímetros de diâmetro, é forma alta por 12 de altura. E aqui eu cortei um círculo de papel manteiga do tamanho do fundo da minha forma, tá? E aqui eu tenho um spray desmoldante. Mas se você não quiser usar o spray desmoldante nessa hora, não precisa, tá? É eu que gosto de passar mesmo pra garantir, dar uma montadinha embaixo. E eu só vou dar uma espirradinha assim, ó. Não tô nem espirrando na lateral não, tá? Eu só tô espirrando no fundo e pego um pouquinho na lateral. Mas se não quiser, não precisa. É só vir aqui com o papel, colocar no fundo, sem untar, sem nada. E não colocar farinha nem nada, tá? Mas é importante, se você não quiser usar, não quiser untar, é importante que você coloque o papel no fundo. Depois que a gente colocou o papel aqui no fundo, a gente vem e deposita toda a nossa massa. Agora aqui, que a nossa massa já tá no bol, acredito que ela não vai subir, não vai ficar uma massa muito alta, tá? Não quero uma massa... Também não preciso usar uma massa aqui agora muito autona. Eu vou levar ela para assar em forno médio baixo. Eu gosto sempre de assar a massa de bolo de chocolate em forno mais baixo, porque acho que demora um pouquinho mais, tá? E eu vou cobrir aqui com papel alumínio, para que asse mais uniformemente, porque o bolo, quando é assado em forma mais alta assim, ele tende a assar meio desregulado, né? Não assar muito bem em algumas partes, principalmente o fato de meu forno ser desregulado. Então, cada um conhece o seu forno, então para garantir eu vou colocar o papel alumínio aqui em cima, tá? Aí eu peguei um pedaço de papel alumínio até grande demais e vou colocar o lado brilhoso virado para baixo, porque a concentração de calor fica mais pro lado de baixo. E vou fechar normalmente. Vou colocar dentro de uma forma, de uma outra forma, só pra ficar fácil de movimentar a minha massa dentro do forno, na hora de tirar, na hora de ver se já tá bom. E vou levar pra assar e digo quanto tempo ficou depois de assado. Pessoal, então agora eu vou dar início ao recheio do nosso bolo, tá? Eu tô fazendo um bolo completamente de chocolate, completamente de brigadeiro, tá? Vocês vão ver aqui num vlog essa receitinha, não sei se vai antes ou se vai depois, mas pra comemorar, assim, né? Fiz um bolinho bem, né? Do jeitinho que o meu marido gosta, que é aniversário dele. Então, um bolinho bem pequenininho mesmo. Só mesmo pra não passar em branco, porque eu sei que ele gosta muito de bolo de chocolate, então eu tô fazendo pra ele, tá? Então aqui, gente, eu vou colocar 2 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar aí aproximadamente umas 4 a 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Tô usando esse aqui, ó, que é 70% cacau, tá? Mas pode usar o 50% também, ou 32%, que dá certo. Usa o que tiver mais fácil acesso. E vou colocar aqui umas 2 colheres de sopa de margarina também, tá bom? Aqui, gente, eu vou adicionar umas 3 colheres de sopa de cacau em pó, de chocolate em pó, perdão. Vou colocar mais uma aqui porque a minha era tão pequena, mas são 3 colheres de sopa cheias. Prefiro passar pela peneira assim, porque esses gruminhos eles se desfaz, né, aqui pela peneira. E se eu colocar direto ali no meu, junto com os outros ingredientes, vai ficar muito ruim de ficar tirando esse gruminho depois. Então, uma dica bacana aí, peneirar. Pessoal, trouxe aqui a minha panela pro fogo, tô em fogo alto direto. Se você quiser pode abaixar o seu fogo, fazer tudo em fogo baixo tranquilamente. E eu vou cozinhar esse brigadeiro aqui, esse recheio, até ele começar a soltar do fundo da panela, tá bom? Não é em ponto de enrolar não, tá, gente? Porque se você deixar ele em ponto de enrolar, ele vai ficar muito duro pra rechear e não vai ficar suculento dentro do bolo, tá bom? Então, é só mesmo pra pegar cremosidade. Quando chegar no ponto de começar a desgrudar do fundo da panela, que ele já tiver aí uns 5 minutos,
ou 3 minutos até, borbulhando bastante, vai estar o suficiente para ficar de recheio, porque depois que esfria ele encorpa mais, tá bom? E é bacana aqui se você conseguir fazer esse recheio com antecedência, se você conseguir fazer de um dia para o outro, né, cobertura, recheio, a massa, é melhor para qualquer bolo na hora de montar. Aqui, pessoal, o meu brigadeiro ele já começou a borbulhar, tá vendo, ó? Mas ele ainda não está na consistência que eu preciso. Ele vai borbulhar mais forte, só a partir daí que eu conto uns 3 minutos, tá bom? Vocês vão perceber que ele vai ficar mais cremoso que isso aqui. Aqui, pessoal, olha, meu brigadeiro já tá borbulhando bastante. Lembrando que eu tô em fogo alto direto. E quando eu faço assim, ele fica mais cremoso, tá vendo? E o que cai ali no fundo da panela, ó, ele até se mistura com o restante do que tá na panela. Mas você ainda consegue ver as marcações quando ele cai, tá vendo? Ele não tá líquido, completamente líquido. E se você der uma viradinha assim, ó, você percebe que ali no fundo já tá querendo começar a desgarrar. Tá vendo? Não deixa passar muito disso não, porque pode ser que ele fique muito duro na hora de você rechear o bolo, tá bom? Então, nesse ponto aqui eu já vou desligar e ele vai esfriar naturalmente. Pessoal, aqui agora para fazer a nossa cobertura, tá? É a nossa cobertura e a nossa decoração. Eu coloquei exatamente os mesmos ingredientes aqui dentro da panela, tá? 2 leites condensados, 2 latas de leite condensado, uma caixinha de 200 ml de creme de leite, o chocolate em pó. E eu obrigatoriamente, pessoal, eu falo obrigatoriamente, tá? Vocês vão entender por quê. Eu tenho que peneirar o meu chocolate em pó para fazer a cobertura. Se você quiser fazer um recheio só, também tranquilo, tá, gente? Faz tudo de uma vez, não tem problema nenhum. Aí só divide, né? Uma parte pro recheio, outra pra decoração, também dá certo. Só que eu vou colocar aqui na minha cobertura uma barrinha dessa aqui de 85 gramas. Cada vez a barra tá menor, né, gente? Meu Deus. De chocolate meio amargo. Tô usando 40% cacau, mas pode ser qualquer chocolate meio amargo, tá? Eu acho que vai dar um toque, uma textura muito boa. E eu tenho que obrigatoriamente peneirar esse cacau, pessoal, esse chocolate em pó, porque se eu quiser passar esse doce aqui no bico de confeitar, dependendo do bico, se for muito detalhado, se tiver muita ranhura fininha, as bolinhas de chocolate em pó vão entupir o meu bico. Eu peneirando já pode acontecer de entupir. Se eu peneirar, a chance de entupir é maior ainda, tá bom? Então faz isso pra você não ter problema. Aqui meu fogo ainda tá desligado, eu gosto de misturar antes, tá? Também coloquei a margarina aqui. Quem quiser pode usar manteiga, se não quiser usar margarina. E eu simplesmente vou picar aqui essa barra, colocar aqui e cozinhar normalmente, igual a gente fez no outro doce, tá bom? No recheio. Aqui a minha cobertura já chegou no ponto, ó, o chocolate em barra, ele ajuda a chegar no ponto mais rápido, tá vendo? Ó, ali embaixo começa a querer desgrudar e quando a gente levanta tá bem cremoso e o que cai não se mistura muito com o que tá na panela, tá vendo? Nesse ponto aqui já tá ótimo. Desligo o meu fogo. E eu sempre gosto, tanto cobertura quanto recheio, desligar o fogo. Percebe que ainda borbulha bastante, ó, com o fogo desligado. Fico aqui mexendo mais um minutinho pra ativar o brilho desse doce, tá bom? Só parar de cozinhar e continuar aqui mexendo mais um minutinho. Pessoal, aqui ó, vocês perceberam mostrei pra vocês, né, na hora que eu fui derramando o doce na forma pra levar pra esfriar, que eu deixei um pouco de doce aqui ainda na panela, tá vendo? Olha, tem como se fosse um quarto ou um quinto do doce, mais ou menos. Eu deixei um pouco de doce, uma sobra, porque eu vou levar esse doce de volta, essa sobra aqui eu tô trazendo de volta pro fogo, porque eu quero dar ponto nele de enrolar, pra fazer umas decorações em cima do meu bolo,
tá bom? Então, só eu aproveitar um pouco, eu faço um pouquinho a mais de cobertura para finalização. E para decoração final, eu separo um pouco dessa cobertura aqui ainda na panela e termino de dar um ponto aqui no brigadeiro. E aí aqui eu já deixo ele mais uns 2 minutinhos aqui no fogo. Tá vendo que ele tá bem cremoso? Não dá pra enrolar desse jeito. Mesmo estando quente desse jeito, ele não vai estar em ponto de enrolar, porque ele não desgrudou do fundo da panela. E aqui agora a gente vai deixar ele desgrudar um pouco do fundo da panela. Desgrudar um pouco não, desgrudar bastante do fundo da panela. E levar pra esfriar normalmente. Depois que esfriar, a gente vê se tá no ponto de enrolar bonitinho. Tá bom? Passar no granulado, só pra fazer umas decorações por cima mesmo. Olha só, pessoal, o meu doce aqui já tá quase chegando no ponto de enrolar, tá vendo? Olha, se eu virar assim, ele vem com facilidade, praticamente solto de todo o fundo da panela. A gente tem que estar sempre mexendo, tá? E quando eu faço assim, olha o caminho, como é que demora bastante a se fechar, tá vendo? E quando eu levanto assim da minha espátula, olha, ele vai caindo em blocos, ele já não cai assim, numa linha, naquela cremosidade toda, ele vai caindo em blocos, ó. Tá vendo? Ó. Cai por partes. E se for ver direitinho, você também vai sentir que a massa tá mais unida, sabe? Olha, mais encorpada. Você vira de um lado e vira pro outro, ela fica uma só, tá bom? Então esse é o ponto, é só levar pra esfriar e depois enrolar e passar no granulado. Pessoal, voltei aqui, já estou no dia seguinte, tá? Com tudo frio, com tudo assadinho. Meu bolo assou por 1 hora em forno médio, tá bom, gente? Varia muito de forno para forno, aí, temperatura. Eu vou retirar aqui, ó, não cresceu muito, mas parece, tá uma massa bem firme, mas parece que tá fofinha, tá bom, ó. Vamos ver, né, gente? Se não saiu solado, já tá bom. Vou pegar... Eu gosto de fazer minha calda, né? Com leite condensado. Aí aqui eu coloco, sei lá, boto 1 ou 2 dedinhos de leite condensado aqui dentro, ó. Você bota, experimenta o doçor pra ver se tá bom. Aqui tem 1,5 dedo, vou botar mais um pouquinho. Fazer uma calda muito, muito doce também eu não gosto. Aí aqui, como bolo de chocolate, eu vou colocar Nescau ou chocolate em pó. Aí aqui, ó, vou colocar como se fosse uma colherzinha de sobremesa, de chá. Só que eu tô colocando pouquinho, porque o meu recipiente aqui é pouco, é pequeno. Tá, é como se fosse uma colher de sobremesa. Quer essa aqui de sobremesa? Aí eu vou completar aqui com um pouquinho de água, natural mesmo, até a metade, ó. Tá vendo? Vai ter um pouco mais da metade, mas não tem problema. Vou chacoalhar. Isso aqui é uma bisnaguinha de ketchup maionese, né? Vocês já me viram usar aqui no canal. Chacoalha bem pra diluir tudo, tá vendo? O leite condensado fica agarrado aqui. Chacoalhei bem, agora eu vou completar com o restante de água até aqui em cima. Chacoalhar só mais um pouquinho pra misturar e pronto, dá pra gente usar. Aí aqui eu já virei o meu bolinho. Vou usar essa mesma forma aqui, pessoal, pra montar, tá bom? E esse bolo, ele ficou com uma barriguinha. Mas eu vou usar ele assim mesmo, porque como ele tá muito pequenininho, ó, ele tem 3,5 dedos de altura só. Eu não posso perder nada aqui. E eu quero fazer, acho que 2 camadas de recheio aqui vai ser bom. Então eu preciso dividir esse bolo em 3. Tá bom, ó. Então minha mão tá bem limpinha, tá, gente? Vou dar uma achatadinha aqui e vou dividir mais ou menos em 3 fatias, em 3 camadas, ó. Tá vendo? Faço uma marcação primeiro, pra depois cortar. Ó. Aí eu vou rodando assim, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem bem, tá vendo? Eu vou rodando, botei aqui uma forma de pizza pra me ajudar.
Aí faço a marcação, fiz a marcação todinha. Agora eu venho já afundando a faca mais um pouco. Não sei cortar perfeitamente, tá, gente? Mas, olha, até que o bolo tá bem fofinho. Tá firme, mas tá um bolo fofinho. Eu não dou muita sorte, gente. Fazer bolo com massa alta, assim. Meu Deus. E aqui eu vou fazer de novo, cortar mais uma camada. Tentar cortar elas em tamanhos parecidos. Aqui tem mais uma camada, tá vendo? Não ficou retinha, perfeita, mas tá o suficiente. Vou forrar o meu tabuleirinho aqui com um plástico, tá bom? Um plástico que cubra aí toda a base do tabuleiro e a lateral. Já vai ser o suficiente, tá? Se a gente não forrar com plástico, depois a gente não consegue tirar esse bolo daqui. Então, não podemos esquecer de forrar com algum plástico, com algum material para não agarrar, não grudar nada, tá bom? E aqui agora eu vou pegar a base do meu bolo, que tá com papel manteiga ainda. Lembra que a gente colocou aqui no fundo? Então, eu vou começar com ela, ó. Você pode cortar esse bolo em mais camadas, tá, gente? Você pode fazer aí, acho que mais uma camada de bolo aqui daria. Ficaria, assim, um contraste bom com a quantidade de recheio. Eu venho com a minha caldinha e molho bem. Se você quiser fazer mais calda que isso aqui, não tem problema, faz mais, tá, gente? Mas eu acredito que isso aqui seja o mínimo de calda pra esse bolo, o mínimo. Menos que isso aqui, o bolo vai ficar seco. E aí eu tento dividir mais ou menos em 3 partes. Se eu ver que vai faltar, eu faço mais um pouco. Mas o bolo fica gostoso bem molhadinho, né? Ó, aí eu vou regulando aqui, ó. 1/3. E olha só como que tá o nosso recheio aqui, né, gente? Já passou uma formiga aqui catando um pouco. Essa formiga se chama Ada, eu mesma. E aqui, olha a textura do nosso recheio, gente. Que delícia. De um dia pro outro, completamente frio e descansado. Ó, vou chegar pertinho pra vocês verem. Olha que delícia. Bastante quantidade de recheio, porque aqui em casa Zezé gosta mais do recheio do que do bolo, né? Não ficou seco, tá? E aqui então eu vou dividir em 2 partes esse recheio. Daria pra fazer em até 3 camadas, tá, gente? Vai ficar um bolo mega recheado. Ó. Vocês estão me vendo colocar aqui dentro já, tá? Ó. Tá bom já. E aqui a gente espalha. Ó, espalha, tenta deixar o mais reto possível, né? Coloquei a camadinha. Agora eu venho com a camada do meio do bolo. E eu gosto, pessoal, de dar uma regada, tá? Ó, eu vou colocar assim, eu viro aqui na minha mão e vou dar uma regadinha aqui também, tá? Ó, de leve. Ó. Não precisa ser exageradamente, não, ó. Tá vendo? Espera absorver um pouquinho. Vem girando assim, ó. Pra esse bolo pegar toda essa caldinha que a gente colocou. Viro aqui. E acomodo aqui de novo. É só uma sugestão de calda, de massa, de recheio, tá, gente? Mas aqui você usa o recheio, a calda, a massa que você gosta mais. De repente você tem já a sua preferida, né? Venho com mais um pouquinho da calda. A calda assentou. Venho com mais uma camada de recheio, ó. Tá, lembra que aqui a gente partiu a metade? Sobrando aqui não tem problema, porque qualquer coisa eu posso usar pra terminar na decoração do bolo. Tá bom? Tá na textura tão boa que eu tenho ali ainda a cobertura do bolo prontinha, certinho. Mas se sobrar aqui eu posso usar tranquilamente. Ou daria pra fazer 3 camadas de recheio. Que assim já tá bem recheado também, né? Ó, ficou isso aqui, eu junto com o outro que tá lá. Ó. Vai ficar uma camada bem generosa de recheio mesmo. Como eu falei pra vocês, aqui em casa meu marido gosta de exagero de recheio mesmo.
Quem não gosta faz camadas mais finas ou faz menos quantidade de recheio, tá bom? Fica à vontade para personalizar conforme o gosto seu da sua família. Esse bolo aqui é especial pro maridão hoje, aniversário dele. Aí aqui, espalhei o recheio. Vou fazer a mesma coisa com essa última camada aqui, que é o topo, né, do bolo. Vou molhar aqui, ó. Gosto muito desse biquinho dosador aqui, por isso que eu... Ó. Por isso que eu uso muito ele pra molhar os bolos, porque ele tem esse biquinho. Ó. E se você puder, né, se você preferir, pessoal, é aconselhável, a gente dá umas apertadinhas de leve, não precisa apertar, né, mas dá umas apertadinhas de leve, ó. Jeito que eu tô falando, o aconselhável é você não molhar tanto a base. Essa última aqui, quando a gente virar, essa aqui vai ficar como base, né? Não molhar tanto a base do bolo. Tanto é que tá vendo um pouquinho que eu vou molhar? Poderia molhar até mais, mas não vou. Porque ele que vai essa base que vai sustentar o bolo, tá, gente? Então, se você molhar demais mesmo, você acaba por podendo comprometer a estrutura do bolo. Então, evita de molhar tanto aqui embaixo, molha mais no meio e na primeira camada aqui, né? A última aqui de baixo, da base do bolo aqui, ó. Que aí você vai garantir que o seu bolo não vai ceder, sabe? E não usar um recheio tão mole, tá bom? Para bolos altos assim. E aqui, o certo é você tampar e levar pra geladeira, pra ele ficar descansando de um dia pro outro, pra assentar. Protege bem aqui com o saquinho, pra não ter cheiro de geladeira. Eu não tô apertando de massacrar o bolo, mas eu tô dando uma leve apertada assim, pra poder ele assentar. Porque quanto mais tempo isso aqui ficar na geladeira, ele vai firmar, ele vai assentar a calda, o recheio vai entrar tudo no esquema, entrar tudo no lugar aqui, entendeu? Voltamos aqui agora, horas depois que o bolo já tá bem gelado, já tá à noite. Então aqui eu peguei, ó, uma tabuinha, peguei a bailarina que eu já tinha, vocês já viram aqui no canal. E eu vou virar o meu bolinho aqui, tá? Aqui eu fiz mais metade dessa vasilha de calda, tá, gente? E reguei, fui furando o bolo aqui, fui regando, ó. Tá? Porque eu achei que ficou muito seco ainda. E esse restante aqui eu vou colocar por cima, vocês vão ver. Aí aqui eu escolho uma tabuinha, você pode botar num prato bonitinho, né? Miro no meio, mais ou menos. Eu não sou muito boa nisso. Mas, ó, dá pra gente medir mais ou menos assim, né? Ó, e virar. Ó, a gente mede, vê se tá certinho. Eu acho que tá bom assim. E aqui a gente já vai poder tirar. Isso aqui deixa eu abaixar mais um pouquinho vocês. Como o tabuleiro é muito alto, então vocês vão tirando devagarzinho para não acabar destruindo, tá, gente? O trabalho, ó, dá uma prensadinha para baixo, pode segurar aqui também o plástico e vir trazendo, ó, tá? É só fazendo de pouquinho em pouquinho que dá certo. Gente, pedi ajuda aqui pro maridão, tô muito longe de vocês, pra tirar aqui, tá? Porque ele agarra mesmo, ele prensa mesmo, tá, gente? E aí a gente tira o plásticozinho. Esse plástico é super importante, viu, gente? Não pode deixar de colocar ele, não. Dá uma limpezinha aqui, mas antes eu vou tirar aqui, ó. Ó, tá vendo? Tirei o papel manteiga e eu vou umedecer o bolo aqui. Aqui no meio tá bem sequinho ainda, não sei se vai dar pra ver, tá? Mas aí você vai sentindo, é porque eu quero fazer um bolo bem umidozinho mesmo agora. Ó. Ó, umedeço bem.
Qualquer coisa não tem problema, eu vou deixar cair calda aqui pra baixo e vou limpando, tá bom? Aí aqui, pessoal, eu tenho, olha, a cobertura que a gente fez, tá? Lembra que aqui foi o recheio que sobrou? Eu coloquei aqui, tá? Isso aqui é a formiga que passou. Tá bom? E aí aqui agora, pessoal, olha como é que tá a minha cobertura. Tá numa espessura, tá numa textura muito boa. Simplesmente vou misturar aqui, ó. Tanto o recheio quanto a cobertura ficaram ambos na textura bem assim parecida. Tem um pedacinho de chocolate aqui que me dissolveu bem. Ó, quem for trabalhar com bico de confeitar aqui, tem que passar por uma peneira, uma coisa pra desfazer qualquer gruminho que possa ter, tá, pessoal? Ó, misturo bem. E aí você decora do jeito que você quiser, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouco de cobertura. Eu vou tentar, pessoal, alisar com a espátula. Eu não sei se eu vou conseguir, sinceramente. Mas eu tô querendo tentar. Ó, vai aos pouquinhos. Meu bolo tá muito molhadinho, gente. Não sei nem como que eu vou fazer, se esse negócio vai agarrar, se não vai. Eu vou embolsar todo o meu bolo, sendo que a lateral eu vou deixar um pouquinho mais grossa de cobertura, tá bom? Porque eu vou tentar espatular. Aqui, pessoal, eu vou pegar minha espátula do lado reto, essas espátulas decorativas, só que reta, e vou tentar alisar. Olha aqui o quanto que eu gastei de cobertura por enquanto. Vai bastante, principalmente se você quiser fazer um trabalhinho com espátula, dependendo da fundura aqui das ranhuras, você tem que ter uma quantidade boa de chantilly, seja creme, seja o brigadeiro aqui que a gente tá usando. Gente, tá num ponto ótimo pra trabalhar, só que a confeiteira aqui não é muito boa não, né, gente? A confeiteira aqui que é o problema, mas vamos lá, vida que segue. Pessoal, eu vou usar essa espátula aqui, ó, que é tipo umas barriguinhas, vai fazer tipo umas barriguinhas, sabe? E é menorzinha, tá vendo? Tem 2 tamanhos. Eu vou usar essa menorzinha aqui, vamos ver como é que vai ficar, né? Vou botar rentezinha no bolo e tentar fazer o meu melhor aqui. Fiz de tudo aqui o meu melhor, gente. As quinas não estão bonitas. Ó, mas... ai, já cansei. Fiz o meu melhor aqui. Não sou confeiteira, nada disso, tá, gente? Aí agora eu resolvi pegar granulado, sabe? Granuladinho normal. E colocar só aqui na bordinha. Só um pouquinho mesmo na bordinha. Subir um pouquinho com ele. Acho que vai ficar bonitinho. Ó. Ficou num ponto muito bom de trabalhar, mas eu também não tenho experiência, né, pessoal? Ó. Aí aqui, pessoal, eu vou pegar só uma faquinha mesmo pra terminar de grudar esse granulado aqui, ó. Aí eu vou limpar aqui o pezinho do bolo e já volto com vocês. Eu dei uma limpadinha, mas eu ainda vou fazer mais um acabamentozinho aqui embaixo. Ó, peguei uma manga de confeitar, coloquei um adaptador médio, grande. E coloquei aqui o bico 4B da Wilton. Não sei se vai dar pra ver, ó. E vou fazer umas pitanguinhas.
embaixo, tá? Ainda tem um pouquinho de doce aqui, ó. Ainda dá pra tirar um pouco ali ainda, mas eu vou fazer umas pitanguinhas aqui embaixo com esse bico. Aí eu vou dando uns espaços, porque aí se não der todo o meu creme aqui, né, o meu brigadeiro não der, eu vou só preenchendo alguns espaços. Eu vou fazendo nas extremidades assim primeiro. Tá vendo, pessoal, como que tá ficando a base, ó? Aí eu vou terminar de preencher, vou ver se eu consigo. E olha lá como que tá ficando. Eu tô achando que tá ficando bem bonitinho. E aí aqui, pessoal, eu também quero fazer um acabamentinho até pra disfarçar essas quinas aqui, né? Eu vou ver, eu acho que eu vou fazer essas pitanguinhas aqui em volta também. Aqui em cima também consegui fazer umas pitanguinhas, ó. E agora aqui, pessoal, eu vou colocar os brigadeiros que a gente enrolou. Olha, com aquela massa que a gente deu ponto de enrolar, eu enrolei, passei no granulado também. E vou decorar aqui o nosso bolo. Aí aqui agora deu certinho, tá vendo, gente? O meio a gente pode vir com mais granulado. E eu também ainda tenho um pouquinho de doce aqui. Então eu posso vir pitangando, terminando de pitangar e terminando com o brigadeiro, tá vendo? Ou eu posso cobrir aqui tudo de brigadeiro, mas eu não vou fazer isso não. Porque eu tenho a velinha pra colocar aqui, eu acho que eu vou pitangar tudo aqui no meio. E tá ficando assim, gente. Eu vou aproximar aqui pra vocês. E eu vou colocar alguns brigadeiros aqui, ó, já que sobrou. Alguns brigadeiros nessa parte aqui, ó. E olha aí, pessoal, como que ficou. Eu terminei finalizando aqui, ó, porque eu não tinha mais aqui onde colocar. Eu achei que não fosse ficar tão bonito. Só que aqui eu tenho duas velinhas pra colocar. Então não teria como, né? Ó, aqui tá vendo as falhas do alisamento? Mas, gente, perdoa. Porque eu não sou confeiteira, eu não faço isso, não tenho habilidade alguma. Eu só olho assim, quis fazer uma coisa legal assim pra Zezé. E ficou assim, pessoal. Tem gente que borrifa glitter aqui também. Mas eu acho que eu vou deixar assim, porque tá bem bonitinho, né? E assim, pessoal, finalizo o vídeo. Quem quiser ver o partinho do bolo, a gente, né, batendo parabéns pra ele, dá um pulinho no vídeo aqui que tem do aniversário dele, tá? Tem a parte 1 e parte 2. Quem quiser ver, fica à vontade. Mais uma vez também fica à vontade para se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer um comentário positivo aqui, para auxiliar também, me ajudar a melhorar nessa parte de decoração, né? Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!